fora de casa, porém conectados aí com todos os grandes amigos aí que nos acompanham todas as segundas-feiras às 20 horas. Boa noite a todos. Já tem bastante gente aqui, hein? Olha lá. Vilma, boa noite, Vilma, Isabel, Soraya, pessoal do Caminheiros do Bem, a Shirley Cunha, boa noite. O Dorval de Lima sempre conosco, a Samanta Menezes, Solange, tudo bom, Solange? Aldair, Noeli, noite de paz a todos, diz ela. A Geisielen Thaís, boa noite, Geisielen, tudo bem? Dalva Maria, sempre conosco também. Lembra de se inscrever aí no canal, de dar o seu joinha, de curtir. Para quem vem pela primeira vez, aqui nós abordamos dentro do livro Seja Feliz Hoje, estudamos a doutrina espírita como um todo, em todos os seus aspectos, de acordo com as perguntas que você a qualquer momento pode mandar aqui pelo chat e conforme for entrando a gente vai conversando. Tem mais gente chegando, a Cleusa Siqueira, Cleusa Lemos, Maria Conceição, Lourdes Valera, minha mãe, o Ed Brostolin, Cezinha, entre outros, bastante gente, hein? Tá chegando. Se você acha que esse conteúdo vale a pena ser compartilhado, clica no link ali, copia, cola lá nos grupos dos quais você está vinculado. Lembrando que esse grupo tem o intuito de estudarmos a doutrina espírita. E a qualquer momento você pode e deve, aliás, participar e mandar a sua questão, a sua pergunta dentro da temática que nós vamos tratar hoje, que nós separamos para juntos estudarmos hoje, ou uma temática dentro da doutrina espírita que você acredite necessitar de mais explicação ou de mais instrução dentro da tua necessidade, tá? Lembrando que além desse canal aqui, você pode mandar um direct, uma mensagem no direct para mim no @wallace.valeira lá no Instagram. Lá eu consigo responder diretamente de forma particular e privada para você. Muitas pessoas têm nos enviado mensagem por lá. Essa semana eu recebi bastante mensagem. A gente pôde conversar bastante. Mas, sem mais delongas, vamos em frente aí ao nosso estudo. Hoje, capítulo 19, eu estou com o computador aqui do lado, eu estou sem meu livro físico, mas você vai mandando a tua mensagem ali e eu vou lendo logo na sequência, tá bom? Capítulo 19, persevera tu. Essa é a temática que Joana de Ângeles nos traz nesse capítulo, da perseverança. Persevera você também. Então, como sempre fazemos, eu vou ler um texto, vou ler um trecho do texto e na sequência a gente vai mastigando. Enquanto isso, você vai clicando no chat ali e deixando a sua mensagem. Beleza, pessoal? Estão me ouvindo bem? Só me dá um ok se o áudio tá bom, tá dando muito eco ou algo do gênero. Deixa eu mudar a luz aqui que melhora. Aqui ficou melhor. Vamos lá então, pessoal. Se você tem um livro, você me acompanha, senão a gente vai seguindo por aqui, ok? Ante a deserção de pessoas sinceras e devotadas aos compromissos superiores assumidos, sente um certo desencanto que te toma, de alguma forma amarfanhado os teus sentimentos. Em razão da inobservância aos ensinamentos cristãos em qualquer igreja de fé ou instituição, né, independente da bandeira, experimenta mal-estar e teme ser contaminado pela vulgaridade dominante nestes dias. Porque muitos trabalhadores do bem postergam a renovação moral que deve caracterizar o servidor sincero do cristianismo. És visitado pelo desânimo que te ameaça consumir. Em face da falência moral do indivíduo dos líderes da comunidade, chega a acreditar que não vale a pena o culto da retidão, da honradez, porque os desonestos e viciosos prosperam em detrimento daqueles que cumprem o dever. Aí a gente já faz uma pausa. É a clássica interrogação que muitos de nós nos fazemos. Ao vermos líderes religiosos, pessoas que se dedicam ao bem em um determinado momento da sua esfera, da sua vigiatura carnal, dentro dessa encarnação, e a pessoa tomba
Então nós vamos encontrar ali um líder, um padre, ou um palestrante espírita, um pastor, ou alguém que representa algo bom, ou alguém que segue, que tem seguidores no sentido próprio da palavra. Todos nós somos seres humanos e fatalmente, um momento e outro, nós erramos. Na grande maioria das vezes, quando esses líderes erram, aqui como a Joana de Ângeles cai, ela coloca o termo cai, né? Aqui líderes, vamos ver onde coloca. Aqui, ó, em falência moral, né? Ela coloca aqui como uma falência moral dos líderes religiosos e quem os segue acaba caindo. Porque a fé está pautada ainda nas pessoas. Esquecendo, a gente esquece que, na realidade, a nossa fé deve ser depositada em Deus, no universo, na energia universal do cosmos, né? Conforme, independente do nome que você dê a isso, independente da religião, independente da bandeira religiosa, o mastro da fé deve ser alicerçado em Deus e não nas pessoas, porque as pessoas são seres também em evolução, que reencarnaram neste mundo, vindo também com suas provas, com suas expiações, as suas dificuldades morais, que estão também tentando vencer, mas nem sempre ainda lograram êxito perante este tentame. Então, quando nós colocamos a fé nas pessoas e elas erram, elas sucumbem, temos uma tendência de diminuir a nossa fé, pois a fé estava pautada na pessoa. Um exemplo clássico que eu ouvi muitas vezes é de pessoas que frequentam determinadas religiões e o líder religioso foi pego em pedofilia, no caso de padres da Igreja Católica, alguns que desvariaram ali. Vamos encontrar no livro de Manuel Filomeno de Miranda, aí em uma de suas obras, uma narrativa do ponto de vista do plano espiritual, onde o Manuel Filomeno de Miranda, espírito, narra a história de um padre, de um sacerdote católico que cai dentro de mais uma vez tropeça nos erros que já havia caído em encarnações passadas da pedofilia. E nesta atual encarnação, do qual o espírito nos narra, ele novamente cai nesse erro que ele teria vindo para resgatar os débitos do passado. Nessa posição de educador, veio trabalhando dentro de uma escola e acaba tropeçando mais uma vez nesse erro. E todo um emaranhado espiritual obsessivo, né, de influenciações negativas ocorrendo do plano espiritual para o plano material. É interessante nós fixarmos a proposta de Allan Kardec dentro da doutrina espírita, que é a proposta de termos uma fé verdadeira, a fé da qual Jesus nos propõe, a fé que remove montanhas. Vamos fazer um parênteses aqui, pois muitas vezes nós interpretamos de maneira equivocada essas montanhas. Acreditam muitos que as montanhas de que Jesus falava, que pode ser movimentada com a fé, mesmo uma fé pequenininha, conforme um grão de mostarda, conforme nos diz a Escritura. Não se trata naturalmente de montanhas de terra, nem montanhas de obstáculos, mas principalmente montanhas morais que devem ser vencidas em nós. A preguiça, o apego material, o apego emocional, ou a necessidade de termos cada vez mais, de termos muito mais do que o necessário. Então são montanhas que a doutrina espírita propõe que vençamos essas montanhas a fim de que nós possamos sermos seres plenos, espíritos plenos. Conta para mim, qual é a montanha que você, se tivesse oportunidade de vencer na tua existência hoje? Essa tua montanha se trata de um relacionamento difícil na tua família? Se trata de uma questão profissional? Qual é a tua montanha? Essa é a pergunta de hoje. A Camila, aqui no chat ao vivo, quem está ao vivo com a gente, por favor, coloca lá. Qual é a tua montanha no dia de hoje? Vamos conversar sobre ela. Conta para nós como você lida com essa montanha, qual é a dificuldade de escalá-la. Voltando para o texto. Muitas vezes, então, quando colocamos a nossa fé nas pessoas e elas sucumbem, elas erram. Todos nós erramos. Não há quem não tropece.
Há muitas pessoas que dizem o ditado que só erra quem tenta, só toma uma multa de trânsito quem dirige, só quebra um copo na hora de lavar a louça quem lava a louça. Mas quando a nossa fé religiosa, espiritual, está pautada na pessoa e ela erra, temos a tendência de cair a nossa fé. Como havia dito anteriormente, Allan Kardec nos propõe que tenhamos uma fé raciocinada. É a proposta da fé espírita, a fé pura e verdadeira. O que é um ato de fé? Alguns filósofos dizem que o ato de ter fé é o ato de acreditar no invisível. Outros dizem que é a energia de visualizar aquilo que ainda não aconteceu. Mas, acima de tudo, ter fé é acreditar, depositar a sua energia e ter uma crença tão forte que o teu pensamento é capaz de irradiar, linkado às energias do universo, de Deus e dos espíritos, se conectando no uníssonas, criando uma egrégora, ou melhor dizendo, um campo de força magnético. Podemos dizer várias palavras, se trata da mesma coisa. Uma aura divina ou o que muitos dizem ser sorte. Para nós espíritas, não existe sorte, existe merecimento, trabalho, provas, expiações. Tudo que plantamos, colhemos em um determinado momento, nesta ou em outras encarnações. Fatalmente iremos colher aquilo que plantamos. Se o nosso plantio é de boa vontade, de sinceridade, é de bondade, é de desinteresse, estaremos conectados na mesma vibração. E as pessoas que estarão conectadas de forma verdadeira a nós terão uma tendência a estarem cada vez mais vibrando nesta mesma vibração. Aquelas que vibram de forma diferente, que nós até poderíamos estar conectados em um momento da vida, mas quando nós mudamos as nossas atitudes, perceba que as pessoas também mudam. Quando você tenta mudar os teus hábitos para melhor, as pessoas ao seu redor invariavelmente acabam se modificando. Não raras vezes, você já não mais tolera algumas circunstâncias, alguns atos, ou melhor, não quer ficar perto de muitas atitudes que as pessoas tinham e que a gente mesmo tinha anteriormente. Quando temos esta vontade de se modificar, essa vontade de mudar, mudam as pessoas e as circunstâncias. A energia muda. Qual é a tua montanha? Segue ali no chat e vamos direto para o texto mais uma vez. Porque muitos trabalhadores do bem postergam a renovação moral, que deve se caracterizar o servidor sincero do cristianismo, és visitado pelo desânimo que te ameaça consumir. Em face da falência moral de indivíduos líderes, já li essa parte, comunidades chega a acreditar que não vale a pena o culto da retidão, da honradez, porque os desonestos e viciosos prosperam, e detrimento daqueles que cumprem o dever. Ao nosso ver, muitas vezes no telejornal, na vida como um todo, a gente vê que pessoas desonestas nos parecem ser um número maior do que as honestas. E quando a gente vê as pessoas caindo, muitos acreditam que não vale a pena lutar para ter honra, para ter retidão, para ter paz interior. Ela continua ainda, vamos lá. Assusta-te a onda de alucinação e descalabros espirituais que predomina no conjunto social, e receia ser arrebatado pelo desequilíbrio que se fez natural enquanto cultiva os valores éticos. Não poucas vezes, examina os esforços que te empenhas para manter saudável na conduta, enquanto se generalizam a corrupção, o abuso dos valores éticos, se não estás perdendo tempo com o devotamento do bem. Mantém-te, porém, digno. Persevera tu. É o título do texto. É o título do texto. Persevera tu. Mantém-te, porém, digno. Não poucas vezes examina os esforços que empenhas para manter saudável conduta, enquanto outros te generalizam na corrupção. A grande sacada do Espiritismo, conforme iniciei lá na frente a conversa, é ter fé, a fé raciocinada. Allan Kardec, o organizador da doutrina espírita, nos coloca que para termos uma fé verdadeira e robusta, ela deve estar
pautada na razão. Ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo mais ou menos assim: a verdadeira fé é aquela que pode ser questionada frente a frente perante a ciência e manter-se intacta. Não é acreditar na vida após a morte. Não é acreditar em Deus, não é acreditar nos espíritos. Essa não é a proposta do Espiritismo. Não devemos acreditar na vida após a morte, não devemos acreditar nos espíritos. Devemos saber o que é muito diferente. Quando acreditamos, poderemos deixar de acreditar a qualquer momento. Se nós acreditamos em algo, pautado simplesmente em uma crença infundada, aquilo pode se desvanecer a qualquer instante, pode se modificar. Mas se nós sabemos, se nós temos a certeza, se nós temos provas, aí então nós deixamos de acreditar e sabemos. Nós não acreditamos que lemos, nós aprendemos e sabemos ler. É algo muito distinto uma coisa da outra. Então a proposta do Espiritismo é para que possamos saber sobre a imortalidade da alma. Saber que esta não é a primeira e nem será a última vida da qual nós vivemos neste e em outros mundos. Senão, como explicar qual seria a justiça divina, a justiça do universo, de seres, bebês que nascem com problemas físicos, retardos, muitas vezes mutilados, sem nenhuma explicação. São certamente seres que em outras existências e se equivocaram perante as oportunidades que tiveram e agora, nesta atual existência, vem com uma comorbidade, com uma dificuldade física, a fim de resgatarem os débitos do passado. Também os relacionamentos. Estes são diretamente ligados às questões transatas, às questões anteriores a esta encarnação. Sabe a família? A nossa família é totalmente moldada com os nossos débitos e os acertos do passado. Alberto Almeida, autor, psiquiatra e expositor espírita, nos coloca que a família é a grande oportunidade que temos nessa atual encarnação de transformar nós em laços. É fácil? De forma alguma. É muito complicado. Por isso que a gente tem mais de uma encarnação. Deixa eu parar um pouco para ler algumas perguntas de quem mandou. A Vilma mandou. Obrigado, Vilma. A Vilma coloca pra gente: minha maior dificuldade é se manter confiante e positiva no meio familiar. Eita, sumiu a mensagem aqui, peraí. No meio familiar, depois de várias tentativas de auxílio sem sucesso, diretamente aos vícios dos mesmos, me sinto frágil, muitas vezes inútil. Vilma, é uma luta difícil de ser lutada, mas necessária de ser enfrentada. Nenhuma luta é fácil, né? Mas é necessário a gente robustecer a nossa fé. E a gente sempre esquece que às vezes o resultado não virá nesta atual encarnação. Ela vai vir em outro momento, mas que essa semente que muitas vezes é plantada hoje pode vir a frutificar posteriormente. Nenhum ato de boa vontade é inútil, Vilma. Nenhum ato de amor é inútil. Às vezes a pessoa que está do outro lado ainda não tem consciência da vida, ainda não tem consciência da própria existência, ainda está num nível de consciência de adormecimento, como diz Joana de Ângeles, está no estado de sono sem sonhos, vive a vida conforme esta fosse a única existência, como se o espaço entre o berço e o túmulo fosse a única coisa que existe. E muitos vivem simplesmente na busca pelo prazer, do êxito material, que esse é muito passageiro, muito rápido. E certamente, como diz Joana de Ângeles, o que somos iremos levar, o que temos irá ficar. Manda aí tua questão, qual é a tua montanha, qual é a tua dificuldade, gente? Vamos conversar sobre ela. Enquanto isso, eu vou lendo mais um trecho do texto. Ela coloca: persevera tu, olha lá, Vilma, para todos nós, para você, persevera tu. A força do mal e o alastrar-se dos prazeres inferiores jamais se tornarão uma situação normal e aplaudida, tendo apenas um período de expansão. Para ceder lugar à ordem e à dignidade, são estados naturais de evolução.
O mal é transitório, mesmo quando se apresente com as vantagens aparentes que iludem. Todo aquele que nele mergulha sabe que está nadando contra a correnteza e que não alcançará a meta da felicidade pretendida, porque o mal não pode fazer o bem, por mais que o tente. Há uma ética de equilíbrio que tem sobrevivido aos vários períodos da evolução da sociedade, e não serão as extravagâncias e escândalos que nele surgem que alterarão a trajetória para a plenitude. Olha aí, pessoal, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Tô clicando errado aqui. Não tem outro caminho. A questão é fazer o bem. Ou a gente se posiciona para se tornar uma pessoa melhor e ser mais feliz, ou continua do jeito que está. E hoje, se você se perguntar para você mesmo, perguntar para as pessoas ao seu redor, se elas são verdadeiramente felizes, elas poderão responder a primeiro momento que sim. Se elas forem fazer uma análise verdadeira, elas vão concluir que não são verdadeiramente felizes. Alguns são mais ansiosas, outras são mais presunçosas. Todos nós temos os nossos desvios. Chegou mais pergunta aqui. Magda, boa noite, Magda. Tudo bem? Minha montanha, ela diz, dificuldade com pessoas da família. Eita, Layal. E o trabalho durante todos os meus 62 anos. Conquista, já aprendi a não ser submissa. Estou em processo de ter paciência. Olha aí, Magda. Esse é um processo contínuo, né? O Dorval de Lima. Há tempo que procuro me encontrar em alguma religião. Acho que agora estou me encontrando no Espiritismo. Que bom, Dorival. O mais importante, antes da gente tentar se encontrar em uma religião, é a gente encontrar religiosidade em nós, independente da bandeira. O Espiritismo não prega contra outras religiões. Pelo contrário, ela abraça inúmeras religiões, a todas as religiões. Nós, os espíritas, devemos respeitar a todos os credos, a todas as religiões, procurar estudar outras religiões, os espíritas, a título de entender melhor. Porém, os espíritas não concordam, obviamente, com todas as religiões, com todos os preceitos religiosos, muitas religiões arcaicas ainda do passado, que hoje dão lugar às religiões do futuro, como é o espiritismo. Mas todas as religiões religam o ser a Deus. É muito mais importante o ser que busca a religiosidade em si do que a própria religião, pois a religião são caminhos diferentes, mas é o religioso, é aquele que busca espiritualidade acima de tudo, que encontra a Deus dentro de si mesmo. A Ana Nogueira. Boa noite, Ana. Minha maior montanha é lidar com os diversos conflitos familiares. Gente, família é o bicho. Por isso que vem na família. Se fosse fácil lidar, não vinha na família, vinha como um amigo, vinha uma pessoa mais distante, mas a família precisa estar conectado. E às vezes é na família que a gente projeta as nossas dificuldades. Projeta no ser que é mais frágil emocionalmente. Então aí a gente vai ter inúmeros complexos dentro da família, né? Família é realmente o grande resgate, mas a grande oportunidade. Vamos lá para a segunda parte do texto agora, pessoal. Aproveita esse intervalo para deixar o teu joinha. Coloca o teu joinha ali, clica ali no joinha embaixo e você o YouTube entende que esse vídeo ele é relevante, ele entrega esse vídeo para mais pessoas. Eu vou pedir licença de um minutinho que eu vou pegar um papel para limpar o nariz para o nariz escorrer. Pronto, pessoal, obrigado. Vamos lá. Segundo parte do texto, vamos lá comigo. Interroga os gozadores dominados pela hibridez, as paixões consumistas, se eles são felizes. E te responderão que se encontram cansados, mas não ditosos quanto esperavam. Olha, isso que eu estava falando agora há pouco. Indaga os indivíduos de comportamento exótico que chamam a atenção pelas excentricidades.
Se todos estão plenos, e eles te dirão que se sentem vazios, aturdidos, magoados, de mal consigo próprio e com o mundo que dizem não os compreender no desencanto que os torturam. Observa aqueles que se encontram na listas de sucesso. Questiona como é sua vida íntima e te responderão que é solitária, amargurada, afogando nos alcoólicos e nas drogas alucinógenas o seu desencanto. Verifica, no entanto, a conduta daquele que é sadio moralmente e trabalhador que sofre na carência, como se comporta, e te dirá que está dentro dos parâmetros da consciência reta, e embora os desafios que experimenta, sente-se em harmonia íntima. Gente, olha esse parágrafo. Verifica, no entanto, a conduta daquele que é sadio moralmente e trabalhador, que sofre carência, como se comporta, e te dirá que está dentro dos parâmetros de consciência reta, e embora os desafios que experimenta, sente harmonia íntima. Harmonia íntima. Você tem harmonia íntima hoje? Ou em algum momento da existência? Você tem a tranquilidade que, ó, as coisas do lado de fora não estão do jeito que eu gostaria, mas eu tô tranquilo porque eu tô tentando fazer minha parte. Independente do que os outros falem. É a nossa consciência que irá ditar como nós nos sentimos. Se nós tentamos fazer o nosso melhor, tentamos fazer a nossa parte, não importa se vem outra pessoa e faz melhor do que a gente. Somos nós com nós mesmos. Cada um conforme as suas obras, como disse Jesus. Verifica, no entanto, a conduta daquele que é sadio. Como ele se comporta? As pessoas saudáveis, como elas são? E ela nos dá um exemplo aqui do ser que superou completamente, né, a expectativa, que é Francisco de Assis. Então ela coloca ali, ó, medita em torno de Francisco de Assis, que superou a ilusão do poder e do ter, submetendo-se a sacrifícios e humilhações. Como ele se sentia? E ele responderá que vivia com tanto júbilo que as pessoas o chamavam de irmão Alegria, pelos sorrisos e canções que estavam sempre aos seus lábios. Se você ainda não assistiu, tem um filme antigo, bem antigo, mas vale a pena ser visto, que é o Irmão Sol, Irmã Lua. Ele é um filme lírico, quase, muito romântico, um filme romântico sobre a vida de Francisco de Assis. E há também uma outra biografia do filme, em filme também, da história de Francisco de Assis. É interessante quando a gente vê esse filme de Francisco de Assis ou lê uma obra de Francisco de Assis e a gente se depara com um ser que tinha tudo materialmente e chega um momento que encontra-se em um abismo, em um vazio existencial, em um abismo emocional. Após a guerra, que visualizou cenas e situações horríveis, encontra o Evangelho do Cristo e se encontra. Desperta de forma espiritual e encontra a luz na vida, a ponto de compreender as dores da vida. Chegou a ele um nível de pureza que via felicidade no pôr do sol, nos pássaros, nas plantas. Francisco de Assis é a personificação da paz, do irmão Sol e da irmã Lua. Ele que cantava as bem-aventuranças perante as dificuldades. Em uma das biografias que eu tive acesso, nos conta ali que em um determinado momento Francisco de Assis tinha uma doença, um glaucoma, e na época somente se curava isso com ferro fervendo, que era encostado no olho e até o final lá do crânio. E o Frei Leão, que era seu amigo, foi junto com ele no dia da cirurgia da época medieval. E esquentaram o ferro e colocaram no olho. E Francisco de Assis chorava de alegria, agradecendo ao irmão Fogo, que iria curar o seu olho naquele instante. O Frei Leão, que certamente não estava na mesma situação espiritual, olhou que ele desmaiou, né? Porque a agonia de ver o grande amigo naquela situação. Ao findar já quase da sua existência na Terra, Francisco de Assis se encontrava cego,
trabalhava ainda, e um de seus amigos mais uma vez chegou e disse: olha, Francisco, você que gosta tanto dos animais, você que protege os animais, eu ouvi dizer que tem um homem aí que está judiando do seu burrinho. Ele já está velho, cansado, ele continua a bater e exigir que ele trabalhe ainda mais. Francisco de Assis parou no mesmo momento e disse: mas quem é esse homem? Vamos lá conversar com ele, esclarecer que o burrinho também é um ser de Deus. E o amigo disse: Francisco, o burrinho, na realidade, é o teu corpo. O teu corpo físico, que você judia e exige dele cada vez mais. Francisco trabalhava por alegria, por felicidade. Se a gente ainda não consegue fixar o nosso patamar de amor ao nível de Francisco de Assis, é interessante a gente tentar simplesmente compreender aqueles que pisam na bola com a gente. Se a gente ainda não consegue amar de maneira verdadeira como Jesus, que a gente possa compreender, pelo menos, entender que quando os outros erram, é que eles também estão tentando acertar. E se eles não estão tentando acertar, eles estão errando da mesma forma. Eles ainda vão despertar. Vamos ver se chegou mais alguma mensagem. A Carla Sanches, tudo bom, Carla? Wallace, poderia dizer sobre as pessoas que não encontram um parceiro, não constituem uma família durante sua passagem na Terra? Por que isso acontece? Qual seria a probabilidade desse resgate? Cada caso é um caso, né, Carla? A gente vai encontrar pessoas que não aproveitaram as famílias que tiveram e construíram em outras vidas e vem agora e tenta ter o sonho da criatura ter uma família, ela não tem, né? Porque ela já zoou tanto na outra existência que agora ela vem e não tem essa oportunidade. Outras pessoas optam por não ter. Algumas optam por não ter uma família, não ter filhos, porque acreditam que vão poder ser pessoas mais úteis para a sociedade, como Divaldo Pereira Franco. Será que Divaldo Pereira Franco, médium, palestrante há 70 e poucos anos, agora acho que ele está com 95 anos, 93 anos, ele não conseguiria fazer todo esse trabalho que ele fez se ele tivesse uma família. Porque ele teria que se dedicar à família, aos filhos, né? Essa é a lei, né? Agora, algumas pessoas vão optar por não ter filhos porque não querem ter problemas. Aí é uma outra questão. Porque não querem se incomodar, gostam de dormir, né? Porque quem tem filho não dorme nunca mais. Ou dorme muito pouco, pelo menos durante um bom período da existência. Então, Carla, isso é algo muito particular de cada um, né? Haverá sim os casos que as pessoas não conseguem constituir uma família por questão kármica, por questão de resgate, outras por uma opção agora, o que terá sim uma consequência lá na frente, mas o que importa é a intenção de cada um, a intenção verdadeira, não aquela que a gente fala da boca para fora. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos coloca que o que vale é muito mais a intenção do que o ato em si daquilo que fazemos, em tudo na vida, né? Não sei se foi claro, Carla. Se não foi, pode replicar ali. Ana Karine, tudo bom, Ana? Como podemos ajudar uma pessoa que não aceita ser ajudada? Você vai ajudar ela da maneira que você consegue. Muitas vezes à distância. Você vai fazer uma prece pela criatura. Você vai fazer aquilo que está dentro da possibilidade. Se ela não quer, o fato dela mencionar que não quer ser ajudada não significa que ela não precise de ajuda. Às vezes são as pessoas que mais precisam de ajuda, mas elas ainda não estão no ponto de aceitar uma ajuda direta ou da maneira que nós conseguimos oferecer. Faz uma prece, ora, pede a Deus aí que abençoe a criatura, né? Deixa eu pegar aqui o chat de novo. A Carla, obrigado, Wallace, foi ótimo, beleza. Quem mais? Sim, precisa muito, ela falou precisa muito. Né, encontrar alguma religião, tá, acho que foi todo mundo. Se tiver mais uma questão, manda aí, tá, pessoal? A gente tem mais alguns minutinhos de estudo aí. Vamos lá. Confere a vida de Teresa de Amuanda, Almada. Eu não sei pronunciar, gente. Meu Deus. Mais tarde de Ávila. Ah, tá. Teresa de Ávila, na Espanha. Gloriosa no século
XVI, época de Cervantes e dos mais belos artistas da Europa, período das conquistas americanas, do centro e do sul da sua colonização, especialmente do Peru, das glórias da nobreza, do ouro das joias. Se foi ruim abandonar tudo para servir a Deus, e ela explicará que encontrou tudo quanto lhe faltava, em especial a glória da imortalidade sublime. E Joana de Ângeles finaliza o texto simplesmente: faze o mesmo. Certamente, Joana de Ângeles não nos propõe, de forma alguma, que você do dia para a noite se torne uma pessoa santa, porque mesmo se a gente quiser, a gente não vai conseguir. Vai ser uma hipocrisia, vai ser algo, mais uma máscara que o nosso ego vai materializar na nossa existência, e a gente pode passar, às vezes, uma existência inteira acreditando que a gente é realmente aquela máscara. Joana de Ângeles propõe que a gente faça um mergulho para dentro de nós mesmos. Que nós possamos avaliar quem nós somos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Aí sim, aí então, modificar pouco a pouco a nossa conduta. Se algo não está certo, se algo deve ser melhorado, se eu preciso ter mais paciência para lidar melhor com os familiares. Todo mundo ali, várias pessoas reclamaram dos familiares. Ah, o nome da grande montanha são os familiares. Será que nós não somos uma pedra no caminho de algum familiar nosso? Será que a gente contribui realmente de uma maneira digna para a família da gente que a gente está inserida? Porque às vezes a gente reclama tanto da família da gente, mas quem é uma pedra muitas vezes é a gente também. E se nós merecêssemos uma família muito melhor do que a nós temos, certamente nós estaríamos lá. A gente não vai acreditar que somente nós estamos na família como missionários para iluminar os seres obscuros que compõem a nossa família. Não é essa a proposta. Estamos juntos para juntos progredirmos, resgatarmos certamente, mas caminharmos para frente. A proposta nossa é evolução. 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 Últimos momentos para as questões finais, pessoal. Quem quer mandar mais uma pergunta, me desculpe que hoje eu estou com o nariz meio escorrendo aqui. Rani Vans colocou. Tudo bom, Rani? Como é difícil quando o parceiro se encontra do outro lado, as lembranças são muitas. Como fazer para ser feliz de novo? Rani, que alegria poder ter boas lembranças do companheiro, do parceiro que já está do outro lado espiritual. Eu acredito que seja do lado espiritual que esteja falando, que já partiu do lado de lá. Você começa sendo feliz lembrando os momentos felizes que você viveu com ele ou com ela, né? Ser feliz de novo, há tantas pessoas que precisam de amor. Se não pode ser o amor de conjugal, que talvez seja o teu caso aí que você falou, mas que possa ser o amor às crianças que não têm pai, os pais que não têm mães, aos desconhecidos, aos invisíveis do mundo. Há tanta pessoa, tanta gente precisando de um sorriso, precisando de uma brincadeira, precisando de um afago, de uma orientação. Qualquer lugar é lugar. Qualquer momento é momento de falar de Deus e de Jesus. E se for necessário, se for muito necessário, aí a gente fala o nome de Jesus. Mas que a gente possa fazer isso pelos nossos atos. No ato da gentileza, no ato de tentar fazer a coisa melhor. A gente não vai conseguir sempre, a gente também vai errar, né? Como ser feliz de novo, Rani? Amando. Porque o teu amor continua te amando também. Não tenha dúvida disso, viu, Rani? Teu amor continua amando você. Assim como você ama ele também. E por mais que essa distância pareça ser muito grande, ela não é tão grande. Quando a gente concentra o pensamento, lembra dos momentos felizes, chora de saudade, mas o coração sorri de alegria. Pois a gente só tem saudade de coisa boa, ninguém tem saudade de coisa ruim, Rani. Segue em frente, minha amiga. Vai em frente que Deus não há de separar os corações que se amam. Em breve, no momento dele, a gente se reúne de novo e planeja uma nova encarnação com novas aventuras nesse mundo terra.
Regina Campos, tudo bom, Regina? No livro A Casa do Penhasco, mostra bem o porquê das situações, não ter filhos, por exemplo. Pode ser, Regina, eu não conheço, não li o livro, mas muito obrigado pela indicação, vamos procurar pesquisar. A Nilce, tudo bom, Nilce? Muitas são as montanhas em meu caminho, mas a paciência, eu não consegui, e não conseguir sair da zona de conforto, são as que mais me incomodam no momento. Aí, Nilce, uma de cada vez, né? A gente não vai vencer todas as montanhas de uma vez. Quando a gente quer abraçar muita coisa, a gente não abraça nada. Ah, meus amigos, como se fosse fácil. Como seria bom se a gente pudesse vencer as montanhas do medo, da impaciência, da solidão, da saudade, muitas vezes. Mas tem uma delas que a gente pode vencer a partir de agora, que é da boa vontade. Aquele de nós que temos boa vontade, vontade de se melhorar. Nos diz o livro dos Espíritos, que os espíritos superiores estão o tempo inteiro interessados em nós, na nossa evolução e no nosso progresso. E são eles, os espíritos, quem dizem que nós devemos chamá-los, invocá-los, e não tenhamos medo de incomodar os espíritos superiores, para que nós possamos chamá-los em nosso auxílio e fazer a nossa parte, pois com boa vontade, certamente, trilharemos esta trilha que sobe cada montanha e lá no alto, no cume, respiraremos ares mais tranquilos, respiraremos ares mais puros da consciência tranquila, do dever retamente cumprido e da montanha que foi vencida. Um beijo grande a todos. Nos siga no Instagram, @wallace.valeira, e nos mande um direct por lá. A gente pode conversar diretamente por áudio, caso você queira falar da tua montanha. A gente vai estar à disposição. Deixa o teu joinha, compartilha o vídeo e se inscreve no canal, tá bom? Um abraço grande. Semana que vem, se Deus assim o permitir, às 20 horas, segundas-feiras, estaremos aqui de novo. Obrigado, pessoal. Um abraço grande.